Porque depois que a gente joga essa situação toda para o judiciário, naquela época, no início da década de 90, você precisa comprovar com provas concretas. Se você não tiver isso, o tabu é muito grande. É muito difícil que realmente o judiciário acreditasse naquela época, era muito difícil que um pai fizesse isso com uma filha. Eu tive que depor para juízes, para promotores, para delegados, Meu Deus. para desembargadores, em diversas circunstâncias, Tendo que reviver repetindo. tudo sempre, né? Toda uma É, situação revivida. É. foram Só muitos contando. peritos, psicólogos e não psicólogos, avaliando de diversas formas. Um dos promotores que me interrogou, ele fez um depoimento que começou às 11 horas da manhã, acabou às 3 horas da tarde com uma criança de 5 anos. Na época eu tinha 5 anos de idade, sem menor técnica e tentando me pegar na mentira. É como se eu fosse uma qualquer depoente, sabe? Deixa eu te perguntar, essa postura tinha a ver também com a sua mãe? Na relação de um casal separado, a mãe que tá fazendo a filha fazer isso pra aproveitar e pegar dinheiro do pai, qualquer coisa Sim, assim? sim, sim. É até um posicionamento que eu posso dizer que era machista do Total, judiciário, lógico, né? de achar que toda mulher divorciada tem raiva do ex-marido e quer colocar a culpa dele nele disso, né? O que seria cruel da minha mãe, não só com o ex-marido, mas também comigo. Uhum, Porque eu ia viver uma história que não era uhum. minha, né? Ia ter um ódio do meu pai. Esse é o que eles chamam de alienação parental hoje. Alienação parental existe? Existe. Mas não pode generalizar e achar que todos os casos são de alienação parental, né? Porque senão a gente acaba invertendo e transformando a vítima em algoz da história. E foi o que tentaram fazer com a minha mãe, né? A vida toda tentaram fazer isso com ela. E ela já estava muito fragilizada e muito abatida com tudo que ela estava tendo que viver para ainda suportar ser considerada a agressora da história, né? Depois que a gente não conseguiu, no primeiro momento, trazer provas concretas para o processo, por conta da perda das marcas, do corpo de delito e etc., e que o juiz deu uma decisão para que as visitações voltassem a acontecer, a minha mãe se desesperou. Meu Deus. O oficial de justiça bateu na nossa porta com um camburão de polícia, como se nós fôssemos bandidos perigosos, né? Uma mulher e uma filha de 5 anos, 4 anos, 5 anos, e mandou me pegar para entregar para o meu pai. Minha mãe ligou para advogado e perguntou: o que, que eu posso fazer? Minha advogada virou e falou assim: foge. Então minha mãe me pegou no colo, pulou o muro da casa comigo no colo, saiu no quintal da vizinha de trás, saiu para a rua de trás, pegou um táxi comigo. Nisso ela torceu o pé pulando, foi com o pé machucado, a gente se abaixou dentro do táxi e ali a gente começou uma verdadeira via crucis de fugas. A gente passou por causa de parentes, por causa de amigos, por causa de pessoas absolutamente desconhecidas, né? Foram mais de 12 endereços, chegaram a ser 15 endereços praticamente. Alguns a gente passou menos de um dia, não chegou a pernoitar. Em casa de pessoas que usavam drogas e a gente não sabia, né? Num desses casos, o cara chegou a usar cocaína, ficar doidão, pegar arma e dizer que ia matar todo mundo. Numa dessas casas que, assim, no desespero da fuga, da pressa de ter que sair de um lugar para o outro para a polícia não descobrir onde a gente estava, meu tio ia procurando entre os amigos dele: alguém sabe de uma casa que eu possa deixar minha filha e tal. E meu tio trabalhava na Petrobras fiscalizando os postos de gasolina, era assessor comercial. Ele conheceu um dono de posto muito gente boa, que tinha muita grana, então ele tinha uma casa grande. Falou assim: eu posso esconder minha sobrinha e minha irmã na sua casa? Contou a história por alto, não entrou em detalhes. O cara deixou. Só que ele não conhecia esse cara o suficiente, né? Na hora do desespero, ele Desespero é fogo. fica aqui mesmo. Era um lugar que ninguém poderia nos encontrar, né? E a gente ficou ali, aconteceu isso. Então foi mais um trauma decorrente do trauma inicial. A gente ficou numa casa de veraneio em Marataízes, no interior do Espírito Santo, que também foi conseguido pelo meu tio com os amigos dele. E essa casa gigante, tinha 7 quartos essa casa. Era enorme, uma casa de praia, de um dono de posto também. E o lugar era assim meio deserto. Marataízes, na época, era uma cidade de pescadores, Uhum. uma vila de Hoje pescadores. tem uma estrutura maior e tal, É. né? Conheço A lá. cidade cresceu muito e tal. Assim, é um lugar agradável, mas na época era muito isolado e não tinha nem luz na rua, sabe? Era uma rua para ir, uma rua para voltar.
E nós duas ali, a gente sofreu várias tentativas de entrarem na casa. A ponto da minha mãe ficar segurando a janela com o bandido do lado de fora tentando entrar. Meu Deus. Os bandidos aproveitavam as épocas de baixa temporada, né, para tentar invadir as casas. Então, assim, o trauma inicial foi o estopim de uma série de situações que foram se desencadeando. Eu só pude voltar para o Rio de Janeiro quando a minha mãe conseguiu uma decisão judicial, uma liminar, que ia demorar muito a cair essa liminar, né? Que me permitia não ter as visitações por um bom tempo. Então, e foi quando eu estava quase completando 7 anos, foi quando eu pude ir para a escola. Antes disso, minha mãe me alfabetizava em casa. Por sorte, minhas tias eram professoras de alfabetização, mandavam as apostilas, a minha mãe me alfabetizava, me ensinava a ler, fazia os exercícios comigo, tentava me distrair, porque muitos dos lugares que a gente morou, eu não podia nem colocar a cara na janela, assim, eu tinha que realmente ficar totalmente escondida, né, para não ser localizada.